Oi, Brasil! E aí, quer saber como foi que a gente conseguiu financiar essa casa? Então senta aí que eu vou te explicar tudo. Mas antes de tudo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você chegou por aqui, estava procurando alguma coisa ou caiu nesse vídeo aqui, já se inscreva no canal, tá bom? Curte aqui, deixa seu comentário, deixa sua dúvida e vamos pro vídeo. Pois bem, eu vou falar para vocês como foi o nosso processo de financiamento imobiliário, tá? E como você pode fazer se você está pesquisando sobre isso e tal. Então eu vou responder aqui quantos por cento você precisa dar, se você consegue comprar sem entrada ou não, quanto você precisa ganhar, qual é o valor máximo de um imóvel para entrar na Minha Casa Minha Vida, e se o imóvel que você quer excede ao valor da Minha Casa Minha Vida, como que funciona, tá bom? Uma dúvida importante também, e se Deus livre eu morrer, ou se o meu marido morrer, ou se a pessoa morrer. Vou esclarecer essa dúvida também, tá bom? A casa tem seguro? Vamos a nossa casa aqui nesse projeto aí, Minha Casa Minha Vida, né? E aí, quando a gente começou a olhar, eu não sabia muito sobre esse projeto, não sabia nem se eu conseguiria entrar nele e tal. E quando a gente, no processo de busca de casas, o próprio consultor falou assim, falou de uma atualização que teve nesse programa Minha Casa Minha Vida. Aí eu comecei a tirar algumas dúvidas com ele e foi onde a gente decidiu que o nosso seria por esse. Eu quero que esse vídeo seja o mais sucinto, o mais direto possível, o mais claro possível, uma didática bem simples, para que você venha, entre aqui, assista o vídeo do início ao fim e de fato entenda que seja esclarecedor para você, tá bom? Existem regras fixas para todos, né? Que o seu caso é diferente do meu, tá? Principalmente questão de taxa de juros, essas questões, tá ok? Fiz aqui algumas anotações aqui do que eu quero falar com vocês. Primeira coisa, o Minha Casa Minha Vida, ele é para bancos federais, né? Então, você pode fazer o financiamento por outros bancos também, que é federal, por outro banco federal, mas eu vou falar aqui da Caixa Econômica Federal, porque dizem que esse outro banco, que é o Banco do Brasil, é muito burocrático, os consultores imobiliários nem indicam ele, porque assim, é meio que perder tempo, sabe? Então, se a pessoa consegue lá no Banco do Brasil, ele vai conseguir uma taxa de juros, ele vai conseguir muito mais fácil na Caixa, entende? Quando a gente foi procurar a nossa casa, a gente estava olhando casa de 370 até 450 mil. Porque a gente estava levando em conta o valor da entrada. Bati o caderno controle. Só que quando a gente viu possibilidades, que a gente tinha possibilidade de entrar nessa Minha Casa Minha Vida, aí veio a questão, será que a gente encontra uma casa no valor que tem que ser esse Minha Casa Minha Vida? Aqui no nosso bairro, aqui em Goiânia, onde a gente queria comprar, a gente não encontrava casa nesses valores, sabe? E aí foi quando a gente foi conversando, conversei com o consultor imobiliário, eu já te falo isso, acho que assim, gente, se de tudo você não lembrar aqui que eu te falar, tenha um consultor imobiliário. Você não precisa pagar nada para ele, sabe? É diferente o consultor imobiliário de um vendedor de imóvel, sabe? Porque o consultor, ele pega ali você e ele esclarece todas as dúvidas, ele tem interesse em todo o processo, sabe? Então tem muitas empresas, tem muitos profissionais que já levam para esse lado, sabe? Não tá interessado somente ali na sua comissão. Hoje dele que de qualquer forma um vendedor de imóvel também teria, é isso. A gente, lembrando que eu tô falando desse programa aí, Minha Casa Minha Vida, tá bom? O valor do imóvel tem que ser de até 350 mil, certo? Não pode exceder a esse valor. Se você tem uma casa no valor de... Leili, agora eu quero uma casa que custa 370, 390, como que eu posso fazer? Eu consigo ainda assim entrar na Minha Casa Minha Vida? Consegue, tem um caminho, porém é mais caro, você vai pagar mais por isso. Essa casa nossa aqui estava no valor de 370 mil. O valor de entrada, gente, é de 20%. Você tem que ter 20% do valor do imóvel, no mínimo, para dar de entrada. Se você dá uma entrada de 20% ou de 50%, para a Caixa é indiferente. Por quê?
essa entrada sua é a negociação sua com a construtora até chegar até a Caixa, sabe? Então, para ela, tanto faz. A diferença é que você tem que dar no valor da casa para o construtor pelo menos 20%. E aí, mas por que tem casa? Ah, então tem gente que consegue comprar com zero de entrada, com valor muito baixo. Sim, tem mesmo. Isso acontece quando a pessoa encontra um imóvel avaliado superior ao que o dono está pedindo. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Deixa eu só fechar a questão aqui do valor. E aí, quando nós chegamos à nossa casa no valor que a gente precisava, essa casa aqui, 370 mil, que a gente acha que foi um achado, assim, sabe? Pra gente, porque ela atende muito bem o sobrado, atende muito bem as nossas necessidades, né? E aí, ficou no valor de... A gente tinha que pagar... Conseguir uma casa de até 350, que a gente fez. A gente pagou, ao invés... Aí, tá vendo que se a casa fosse 350 mil, ela era 350 mil para o programa liberar, eu tinha que ter uma casa de 350 mil, certo? 20% significa que eu teria que dar uma entrada de 70 mil reais dessa casa. Porém, aqui que a gente precisava, eu queria o financiamento Minha Casa Minha Vida, porque a taxa de juros é menor, por várias outras questões lá, que é feito para o nosso perfil. Só que, o que eu tinha que fazer? A Caixa só financia casas de até 350 mil. O que eu vou fazer? Eu vou pagar por fora. Aí foi isso que a gente fez. A gente, ao invés da gente dar 70 mil de entrada, a gente deu 90 mil, que é os 20% de obrigatoriedade, mais 20 mil para passar pela Caixa o valor da casa somente de 350, sabe? Porque a Caixa vai lá, avalia o imóvel, manda a equipe técnica dela, avalia o imóvel, tudo, estrutura, acabamento, tudo. Essa casa aqui, a Caixa avaliou valendo 350.100 somente. Mas o dono tava pedindo 370. E a casa dele, ele pede o valor que quiser, né? E a gente paga se a gente quiser, né? E aí, então deu certinho, porque a própria Caixa identificou que a casa valeria 350, aí a gente deu entrada 70 mil reais, que é 20%, né, o valor da entrada, mais os 20 dos 370. Aí nós conseguimos entrar no programa da Minha Casa Minha Vida e conseguimos financiar por lá. E aí, o que eu precisei fazer para isso? Foi bem rápido o nosso processo, com 13 dias a gente já estava assinando contrato, bem rápido mesmo. Deus abençoou muito, Deus colocou as mãos assim, porque tinha muita coisa para organizar, sabe? E aí, quando a gente organizou decidiu que a gente ia pagar essa diferença para o construtor, aí a gente foi, tá bem escura essa imagem, né, gente? Mas é o que nós temos para hoje, gente. Ficou melhorzinho aqui. E aí, a gente foi, deu esse valor de entrada. E o que eu precisava mais? Quais os critérios principais para você conseguir fazer um financiamento imobiliário? Você, claro, não ter o CPF negativado, né? Isso é óbvio. Você ter o valor de entrada também. Para Minha Casa Minha Vida. Até 350 mil, o valor do imóvel. Você tem que comprovar renda somente de até 8 mil reais. E aí, se você não comprova renda, não tem carteira assinada, registro, né, dessa sua comprovação de renda, como que é feito? É através de extratos bancários, movimentação bancária. Nos últimos 3 meses, esqueci o nome. Se eu lembrar, eu coloco aqui na edição. Mas tem um nome que a gente busca no gov.com, puxa todo o seu esqueleto, toda a sua vida, sabe, bancário. Puxa banco que eu nem sabia que eu tinha. Por exemplo, se você começa a fazer uma conta no Mercado Pago, Digio, Mercado Pago, essas coisas, tudo lá vai mostrar toda a sua vida nos últimos 3 meses lá. Mostra, você busca lá nos últimos 3 meses, né? E eu só precisava desses últimos 3 meses. Aí puxou tudo isso. Aí eu apresentei
mandei em PDF extratos bancários, mandei também em PDF as últimas faturas de cartão de crédito nos últimos 3 meses, porque eu não comprovava renda. E aí eu fiz declaração de imposto de renda, porque só esses extratos, essas questões não é suficiente. Você tem que fazer a declaração de imposto de renda e através desses extratos bancários, dessa movimentação, você provar que você realmente ganha aquele valor que você está declarando ali. Eu não lembro se eu declarei 6 ou foi 8 mil, uma coisa assim, eu não lembro. E aí eu tinha a movimentação, né? E fui, organizei todos os documentos, passei para o consultor. E aí, o consultor imobiliário, ele tem a autonomia de, juntamente com você, identificar, no caso, principalmente de pessoas casadas ou pessoas da família que está ali envolvida nesse financiamento, qual o melhor CPF para fazer isso, para atender essas demandas. E aqui em casa era o meu, porque o movimento, né, tem movimentação bancária, cartão de crédito, por mais que a renda toda da família passasse pelas minhas contas também, então não era a movimentação só minha, né? Porque eu não ganhava esse valor o ano passado, sozinha, é a junção das rendas, mas era suficiente, porque aí o meu marido entrou como cônjuge, né? Mas toda a documentação dele tem que estar em dia, ele também não pode estar negativado, o RG, título de eleitor, CPF, tudo tem que estar super em dia também, porque um pode atrapalhar o outro. Embora o titular dessa negociação fosse eu, a titular, mas o meu marido vinha também como vamos ficar mais fácil nossa linguagem, vinha como um suporte, né? E precisa disso. Então, assim, os dois têm que estar com o nome ok, né? Tem que estar com todos os documentos em dia. E existem processos, né? E aí, quando a Caixa vai e libera para você o valor, ela tem que liberar, por exemplo, aqui o valor da casa 350 mil, avaliado 350 mil, a gente deu os 20% mais aqueles 20 mil lá que eu falei para vocês, então a Caixa teria que liberar para nós de financiamento 280 mil reais. E aí corre o risco da Caixa não liberar esse valor de 280 mil para você também, entendeu? Se a Caixa não libera esse valor de 280, a gente tem que ir atrás de casas com valor menor, ou você tem a opção de ir fazendo movimentações, né? Criar um relacionamento com a Caixa, por exemplo, Caixa Econômica Federal, para que você consiga provar para ela que você tem possibilidade de fazer um negócio tão alto, para ela ir lá e pagar para você um negócio tão alto, né? Que você vai poder pagar ela depois, o banco depois e tal. E aí, vamos supor, se a Caixa libera pra gente mais de 280 mil, ainda assim, a gente ia usar só os 280 mil, porque a gente tinha que dar uma entrada de 20%, mas a diferença de 20 mil, já que o proprietário não abria mão do valor de 370, ao invés de 350, como a Caixa avaliou, tá? Agora eu quero falar para vocês aqui rapidinho sobre a questão de como você conseguir pagar uma casa sem entrada, né? Comprar uma casa sem entrada. Funciona assim. Vamos imaginar que você encontra a casa dos seus sonhos. A casa dos seus sonhos, ela está sendo vendida por 350 mil reais. Em regra, você precisa, então, de dar uma entrada de 70 mil, certo? 20%, pelo menos. Só que esse é o construtor, tá pedindo 370, mas a Caixa vai lá e aí quem avaliou, o profissional que foi lá avaliar quanto é que valeria essa casa, vai e fala assim, não, a casa vale 420 mil. Gente, isso pode acontecer, acontece quase todo dia. Todo dia não, mas acontece muito, sabe? E a Caixa vai lá e avalia com valor bem superior ao que o construtor está vendendo. Aí a Caixa vai falar assim, olha, você precisa, se a casa vale 420 mil, você precisa de dar uma entrada 42 de 84 mil. Você precisa de dar uma entrada de 84 mil reais. Aí eu consigo liberar para você. Aí foi lá, fez a avaliação de crédito sua, né? Deu tudo certo. Você vai dar uma entrada de 20%, a Caixa vai e fala, você vai dar uma entrada de 20%,
e eu libero para você o financiamento. Só que a negociação dos 20% é entre você e o construtor, tanto que tem gente que dá carro, parcela, sabe? Tem várias liberalidades, depende do jeito do construtor. Essas construtoras tem umas que ajudam muito, sabe? Divide em várias vezes e tal. E aí, então se a Caixa falou para você assim, você tem que dar 84 mil de entrada, mas a casa não vale os 420, ela vale só 350. Se ela vale só 350, você tinha que dar 70 de entrada. Só que ali você já tem um AV ali, sabe? Porque a Caixa achou que a casa fosse mais cara, mas não é. Então aquela diferença, não sei se ficou claro assim, falando desse jeito. Aquela diferença que você tinha que pagar para o construtor, a Caixa acha que você pagou aquele valor lá, os 20% de 420 mil, mas você não deu nenhuma entrada, nenhum valor de entrada, porque o construtor sabe que a casa dele custa só 350 e tá tudo bem. E aí faz toda a documentação, como se você deu entrada assim, assim e tal, mas é só aquilo ali mesmo que sai o financiamento. Aí sai o financiamento para você do resto que a Caixa, os 80%, né, que a Caixa vai financiar, e por isso você consegue comprar uma casa com zero de entrada. E muitas também, assim, dá uma entrada pequena. Aqui mesmo na minha região, mexe vira tem 5 mil de entrada, 7 mil, e entrada zero, entrada de 16 mil. Tudo isso pode acontecer, mas dentro dessas condições, certo? Porque não existe, a Caixa não financia 100% de imóvel, ela financia até 80%. Mas aí você negocia com o construtor, ou se a Caixa é avaliada maior, a casa é avaliada maior do que o construtor está vendendo, aí sim que você entra com zero de entrada. Deu para entender? A casa, você compra uma casa nova financiada pela Caixa, o seguro que você vai pagar é de 5 anos. Então você consegue ter uma garantia. O seguro não, uma garantia da casa, do imóvel novo de 5 anos. Então, por 5 anos você vai ter a garantia da Caixa, mas normalmente quem cobre essas questões é a própria construtora, sabe? Por exemplo, aqui tá com problema de infiltração, apareceu infiltração aqui. Gente, você não tá isento disso. Um monte de coisa pode acontecer, porque é manutenção, porque talvez o acabamento daquela construtora não é bom, contrata um profissional, sabe? O profissional não foi bom o suficiente. Foi coisas assim absurdas assim que ficou faltando aqui nessa casa. Nossa, por exemplo, não passou PU lá no telhado, sabe? PU é como se fosse para vedar, sabe? A entrada de água. Colocou o telhado e não vedou. E aí tava chovendo aqui dentro. E aí são falhas assim bem grotescas, né? Mas que tá passível de acontecer com qualquer um, né? Aí o que acontece? Aí o cara, o construtor é que tem que ter a consciência de que ele tem que resolver. Porque se ele não resolve, a gente aciona o seguro, né? O que não é bom pra ele, porque senão ele fica manchado lá na Caixa, né? Então construtor nenhum quer passar por isso, ele quer resolver o problema e na maioria deles resolve, que tá resolvendo devagar, enrolado, sabe, muito tempo, mas tá resolvendo. O importante é isso, né? Aí uma dúvida, assim, o medo que as pessoas têm, por isso que existe até um embate, é melhor viver de aluguel, é melhor, porque se eu faço um financiamento, eu morro e meus filhos, ou minha mulher, ou meu marido e tal. Gente, é seguro, né? A gente paga um seguro. Tanto que em todas essas documentações, a gente paga os documentos da casa. Eu não lembro quanto que ficou o nosso documento aqui. Mas uma casa de 370 mil é mais ou menos de 20 a 22 mil de documentação, uma casa nova, porque você paga vários documentos, liberação de prefeitura, coisas de cartório, várias coisas. E aí aqui a gente pagou também pro profissional da imobiliária ir atrás para nós de cartório, essas questões todas, né? A gente pagou para eles o serviço de despacho, essas coisas. Então eu não lembro exatamente, mas para esse valor aqui, tomara que eu não esteja errada, mas aqui em Goiânia é mais ou menos de 20 a 22 mil. Não lembro quanto que a gente pagou, porque a gente pagou várias coisas assim, mas eu lembro que no final foi menor do que o valor que a gente estava esperando, sabe? Do que o nosso orçamento. Deus abençoou muito, sabe? E o valor aqui em Goiânia, o valor aqui na minha região, o valor do meu IPTU aqui para essa casa é de R$700. 700 e pouquinho.
Se você paga ele todo de uma vez, cai para 680, se não me engano, uma coisa assim, tá? E aí, aqui a gente precisava de arrumar toda essa documentação. Meu marido tava com documentação tudo pendente, né? Conforme eu falei pra vocês. E a gente foi arrumando tudo. E veio uma outra questão, falando pra vocês da minha experiência, gente. Lembrando que tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu não sou uma profissional da área. Eu tô falando de algo que eu vivi, né? Que eu fiz, o processo que eu passei, tá bom? E quando a gente foi financiar a nossa casa, a minha preocupação é porque, olha pra vocês verem, tudo que foi loucura, assim, tudo que foi de Deus mesmo. Eu tava com meu CPF negativado. E aí eu não achava onde que tava esse débito. Era um cartório, sabe? Acho que era, não lembro direito assim, mas acho que era um cartório que tava com o CPF, tava negativando o CPF. E eu fui lá, paguei a dívida. Acho que era dívida de Detran, se não me engano, porque a moto tá no meu nome, né, que meu marido anda. Acho que era. E aí paguei o débito, mas tinha que ir no cartório, localizar esse cartório, localizar o débito e tal. E aí eu fiz isso, só que cadê que o povo me atendeu direito? E não, eu sei que virou uma bagunça, assim, que o meu CPF aparecia negativado ainda em outros lugares, aparecia negativado, em outros não aparecia. E aí o consultor imobiliário, por isso que é importante você ter um profissional ali top, muito bom, é que ele vai identificar as coisas. Então, assim, antes de ele levar para a Caixa para fazer a consulta, para tentar passar ali o seu pedido de financiamento, ele vai fazer primeiro um teste, vai dar uma olhada primeiro, vai fazer uma simulação e vai ver se o CPF tá negativado, se não tá, sabe? Uma pré, é como se fosse uma pré, sabe? E aí, depois que ele faz isso, depois que a gente arruma toda a documentação, coloca na mão dele em 24 horas, normalmente. Para eles resolverem, assim, porque o banco responde muito rápido, a não ser que o profissional que esteja atendendo você seja mais enrolado, mas normalmente não é. E aí, eu fiquei, por causa dessa questão de CPF negativado e tal, eu tava com o score muito baixo, meu score tava 400 e pouco, e aí na minha cabeça, o do meu marido tava maior do que o meu, né, 600 e pouco. Acho que era 600, 700 e pouco, uma coisa assim. E na minha cabeça, eu não ia conseguir o financiamento por causa disso, sabe? E aí, eu sei que quando fiz o pagamento, organizei tudo, meu score aumentou, assim, sabe? Não sei se foi para 600 e pouco, acho que foi para 600 e pouco. E de um dia para o outro, porque tem um prazo lá, né, de atualização de dados cadastrais e tal, e ele vai e atualiza. E aí aumentou o meu score, e foi aonde deu tudo certo. Score é uma regra? Não é, porque eu já trabalhei com isso. Tem gente que tem score de 900, de 700 e tanto. Tem gente que tem de 1000, já vi gente de 1000 e tanto. Não sei que pessoa conseguiu para ter um score de 1000 e tanto. Mas não conseguia um financiamento veicular. Financiamento de 40 mil reais, sabe? Então, assim, não é uma regra. E tem gente com 500 de score consegue, assim, de cara, sabe? Então depende muito, muito, muito do relacionamento que você tem. Eu não tinha nenhum relacionamento com a Caixa, essa era outra preocupação minha, sabe? Que eu pensei que eu fosse gerar uma movimentação de pelo menos 3 a 6 meses e tal, mas deu tudo certo, foi tudo direcionado por Deus mesmo. Então, assim, se você tem um bom relacionamento já com o banco, isso vai te ajudar muito também, né? Se não tem, já começa a fazer as movimentações. Se você tá pensando em fazer o seu financiamento imobiliário e não tem como comprovar a sua renda, você vai fazer declaração de imposto de renda, já começa a pensar nisso. Já pega todo o dinheiro da casa, né, e já começa a girar. Mas antes conversa. Conversa com o profissional que ele vai te dar todos os esclarecimentos, vai te ajudar em tudo. Se de tudo que eu falei pra você aqui, você não lembrar de nada, só lembre que você não consegue comprar uma casa sem uma entrada de pelo menos 20%, CPF seu tem que estar ok, e eu acho que assim, o fundamental assim, é você ter do seu lado um parceiro, consultor imobiliário, parceiro, um bom profissional que vai olhar para você, que vai entender você, que você vai ter liberdade de falar para ele o que você quer, o que você precisa, e juntos vocês vão encontrar o melhor imóvel, a melhor negociação, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like.